Olá, pessoal! Estamos reunidos aqui para mais um Rounds. O negócio é o seguinte, aqui é onde a gente faz a nossa avaliação de casos da teleradiologia e hoje eu estou aqui com a doutora Marília, Juliana e Alice. Vamos avaliar um caso da Juliana e um caso da Alice. Eu acho que esse primeiro é o da doutora Alice. Então sejam bem-vindos para mais um Rounds, para quem está nos assistindo e também vocês, queridas radiologistas. Fiz essa introdução, estou parecendo radialista, fala a verdade. É, porque às vezes a pessoa vê esse vídeo e a pessoa nem sabe o que a gente está falando. Que diabo, que rounds que é esse? Então, rounds é o nosso caso, a nossa discussão de casos. Gostei do Samoyeda 10 anos histórico, neoplasia mamária. Sinais clínicos, neoplasia mamária. Suspeita, pesquisa de meta. Eu botei meta porque eu fiquei íntima dela depois da aula do pau. Isso aí, eu entendo. Tamo junto. Eu sabia disso, tá, Alice? Eu já sabia disso. Então vamos olhar esse Samoyeda para pesquisa de meta. É um tórax de um Samoyeda mesmo, né? Tórax avantajadozinho, mais profundo, né, do que barril. Parece um husky. Ela ficou um pouquinho distorcida de novo. Eu tentei ajustar isso. Deixa eu tentar melhorar então. Ih, acho que eu já vi agora uma coisa que eu não tinha visto antes. Tá. O quê? Deixa eu botar a plaquinha. Vamos preservar a identidade do paciente. Essas espondilose aí, não lembro se eu vi elas. Tá. Achados incidentais. Pelo menos não é alguma coisa. Por isso que a gente está aqui para corrigir, né? Tá, tu viu metástase nessa incidência? Eu não vejo. Eu não vejo. Eu lembro que, assim, quando eu olhei, que aí eu falei, e aí é uma coisa que eu até, assim, eu acho que a gente até já conversou sobre isso, de ser uma coisa que às vezes não precisa tanto descrever, dar atenção para, mas que eu quis, porque a primeira vez que eu olhei, eu falei, foi essas mineralizações da costocondral, tem ainda mais essazinha que tá meio em cima do coração, que não dá para ver meio direito, então, assim, foi uma coisa que quando eu vi eu assustei, mas depois eu vi que era... Bem pensado, bem pensado. Então essa é a que outra essas lateral. manchinhas... Confesso que tá boa, técnicos, os membros estão lá na frente, né? E penetração tá ok, ao meu ver. Essa não tá tão boa quanto a outra, mas eu não vejo metástase nesse paciente Ela nessas. parece que tá um pouquinho mais clara do que... Mexer um pouco na técnica aqui. E aqui a DV, não, VD, né? Então, ela não veio identificada de nada. Então, eu até botei ela igual, porque eu fiquei meio na dúvida se o coração estava muito tombado para outro lado ou se ela não estava virada. Esses tórax profundos, às vezes, quando dá uma telectasia posicional, o coração dá uma mexida, mas tá estranho esse coração. O estômago tá aqui, ó. Não tá? O coração caiu um pouquinho pro lado, mas acho que é. Esternebra tá aqui, então ela rodou mesmo. Tá rodada. Tá rodada. É isso. Se bem que, se a gente traçar uma linha aqui, ó, o lado esquerdo tá mais atelectásico, tá mais hipoinsuflado. Talvez isso também leve o coração lá para o outro lado. Então, acho que é isso. O que vocês acham? Né? Então, eu tenho uma sensação, assim, baseada em nada, de que esses cachorros grandes, tipo, na hora de tombar, que primeiro vem o tórax, depois o coração vem, sabe? E que aí parece que os corações pesam mais, eles ficam mais tortos, assim, às vezes só pelo posicionamento. Mas eu confesso que, assim, eu tinha notado essa questão do diafragma, mas não me passou pela cabeça essa questão da telectasia, não, nem lembrei, na verdade. Não, mas é posicional. Assim, nem Aham. tu falar que ele tá rodado na VD, eu acho legal, tá? Então, vamos ver o que tu escreveu? Mas não tem metástase. É uma coisa boa. Eu sou daquela, né, cara? Tipo, é bom saber qual tipo de neoplasia tem, né? Lógico que neoplasia mamária, a maioria vai ser
metástase pulmonar. Vocês sabem a acurácia do raio-x para detectar metástase? Vocês lembram? Eu não lembro, não. Há nódulos aí de 5 a 7 milímetros, alguns artigos falam em menos. Mas tem um artigo de lá, 1989, não vai valer. Eu dei uma olhada nesse artigo, né? Não vai valer porque lá não era radiografia digital e tal, mas ele falava em 66% de acurácia. Talvez isso tenha melhorado um pouco, né? Mas não é assim um exame super acurado, né? Vamos ver o que tu escreveu então. Estudo radiográfico de tórax está disponível para avaliação. Neste caso aqui, eu acho interessante tu falar duas coisas que eu vejo que poderiam estar aqui para melhorar o teu laudo. Primeiro quais incidências estão disponíveis e o paciente está rodado. Então, o rodado eu realmente esqueci. O estudo, na verdade, quando eu escrevi, eu pensei em, tipo assim, estudo completo, só que eu acho que eu devo ter comi o completo e deixei só estudo. Tá. Por que eu falo isso, cara? Por que é legal fazer isso? Porque, às vezes, o cara fez, sei lá, 5 incidências e ele te mandou 3. Uhum. Aí tu tem que falar, eu tô avaliando essas 3. Porque, às vezes, na quinta incidência ele viu um nódulo lá. E aí ele manda para outra pessoa, vai, não, mas tem um nódulo, como que o radiologista não viu? Então, é bom tu falar o que tu tá avaliando. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, vento dorsal. Ponto. E antes disso, então, a gente completa o estudo. Estudo radiográfico de tórax, aí tu pode botar entre parênteses, tu pode fazer outra frase, enfim. Com incidências laterais. Por exemplo, quando no caso de vir, vamos supor, vem duas esquerdas, uma vento dorsal e uma direita, você acha que convém, de alguma forma, falar que são, tipo, projeção esquerda, duas, pensando nisso que você comentou, de às vezes eles fazem mais e te manda menos, alguma coisa assim? Eu tive essa... Assim, né? Depende de cada exame, né? Tem exame que se você falar estudo ortogonal de tórax, às vezes ele mandou 2 direitas, né? Tem que ponderar, né? Mas nesse caso, eu acho interessante falar que foi feito 3 incidências. Uhum. Tá? Ou tu vai, 4 incidências de tórax foram obtidas. Tá ótimo. 4 incidências, 5 incidências de tórax foram obtidas. Entendeu? Fazendo a profilaxia da apurrinhação. Porque em algum dia alguém pode avaliar uma incidência de um exame que você laudou e que você não viu essa incidência. E aí nem você vai lembrar que você não tinha visto essa incidência. Enfim, tá? É profilaxia e para, assim, deixar o laudo mais completo também. Tá? É discutido também em medicina para colocar a técnica que foi feita. Tá? Isso dá um trabalhinho a mais, tanto para quem está enviando o exame, tanto para quem está laudando. Mas seria o ideal, tá? Por quê? Porque tem equipamentos que não conseguem ter uma penetração radiográfica do tórax. Um dog alemão, por exemplo. E é importante que a gente tenha isso no laudo. Então, o que a gente faz quando a gente não tem a técnica? A gente escreve como que está a técnica. Então, tal incidência está subexposta, papapá. É uma descrição do que tu está avaliando, sabe? Isso, por mais básico e trivial que seja, essa palavra é boa, né? Trivial. A gente tem que fazer, tá? Ok? Ok. Brandopacificação bronquial difusa, traqueia com trajeto e lúmen preservados, silhueta cardíaca com formato, contorno e radiopacidade, ok. Mineralização das cartilagens condrais, espaço pleural, ok. Excreta proliferação óssea em cabeça humeral, doença articular degenerativa. Pode tirar o incipiente, tá? Porque já tá ali. Tá. Espondiloses ao longo da coluna vertebral. Coloquei. Demais estruturas musculoesqueléticas sem alterações evidentes.
Legal. Esse é um jeito de descrever, é teu. Existem outras formas. Para quem gosta, e eu gosto, eu colocaria assim, ó. Quer ver? Eu vou até tentar fazer assim, ó. Estruturas Cardiovasculares. cardiovasculares dentro da normalidade. Vocês sabem já, né? Nem vou mexer aqui. Ou quando o pulmão está totalmente normal, que nesse caso até daria para forçar a barra e falar que está normal também, porque uma bronquial difusa é super inespecífico e ele não tem sinais clínicos a princípio, até onde a gente sabe. Então, por via das dúvidas, assim, é eu bom. ainda fico um pouco assim na dúvida da qualidade do raio-x digital, que às vezes você vê, né, assim, um brônquiozinho um pouco mais do que quando é CR, por exemplo, né, no DR. Aí, às vezes, eu ainda fico meio na dúvida se aquele bronquialzinho que eu tô vendo, se ele é alguma coisinha ou se ele é só uma radiografia de alta qualidade. É discutível isso. Super discutível. É. Ou é uma doença subclínica, né? Aham. A verdade é que eu acho que essa resposta, ela existe, mas ninguém descobriu ela verdadeiramente ainda. Então, o que que eu acho, tá? Que pode ser um ou pode ser outro. Pode ser que ele tenha uma doençazinha que está começando, pode ser que seja só uma alteração de senescência, que o pessoal odeia falar nisso agora, né? Lá em Tufts, por exemplo, eles não falam isso, por conta daquele artigo lá do Christopher Lamb, de 2017, que falou que não existe padrão de senescência. Esse artigo tem algumas deficiências metodológicas, mas ele é o que é aceito hoje. Então, eu acho que ninguém sabe muito bem ao certo. Já ouvi dizer também que pneumologistas falam, muitos cães têm doenças subclínicas. Então, cara, é uma sopa de opiniões aí. É. O que vocês acham? Bom, eu às vezes fico na mesma dúvida da Alice, né? Às vezes parece que tá normal, mas tem aqueles brônquiozinhos ali meio aparentes. Aí às vezes o animal não tem clínica nenhuma. E mesmo assim a gente consegue ver alguns brônquios, né? O que eu vejo lá em Tufts que eles faziam é falar como é um achado inespecífico, doença subclínica, pode ser considerado, tá? Eles colocam como broncopatia subclínica daí? Aham. Ah, legal. Eu também sempre tenho essa dúvida. Acho que eu sempre superestimo o padrão bronquial, mas ao mesmo tempo fico, será que não pode ter algo aí mesmo? É normal, não é normal? Nesse caso, eu estaria muito tendencioso a falar estruturas cardiopulmonares dentro da normalidade. Ponto. Tá? Mas realmente, tem um padrãozinho bronquial ali? Tem, discreto. Mas até que ponto isso vai ser uma alteração? Enfim, eu também não tenho uma opinião muito formada, por isso que eu estou indo também aprender com gente que faz mais tempo que eu. Daí eu passo para Eu lembro que vocês. quando eu fui fazer meu estágio na USP, que foi quando a primeira vez que eu vi um raio-x digital, nossa, eu ficava, nossa, tadinho, bronquite, ai, bronquite, nossa, achou que deve ser a poluição, né, de São Paulo, porque eu só via brônquios, só via brônquios. Aí a minha amiguinha falava, não, Alice, tá tudo bem, tá normal. Eu falava, nossa, que horror, como que tá Eu lembro normal? disso também. Bronco, tudo é parecido. Eu lembro Nossa, disso. Eu trocar do trabalhei. analógico para o digital é. A gente trabalhou com analógico muito tempo. Eu trabalhei com um professor que trabalhava mais tempo ainda com analógico. E aí uma aluna minha chegou e mostrou esse raio-x para mim, digital. E eu fui mostrar para esse professor. E ele olhou aquilo e falou, nossa, ele está vivo esse paciente? Eu falei, sim, não tem clínica nenhuma. Ai, ai, Doido, né? muito doido. Eu lembro disso. Então tá, vamos na sua impressão diagnóstica. Uma pacificação bronquial é um achado inespecífico.
Broncopatias são diagnósticos diferenciais. Ausência de alterações radiográficas sugestiva de metástase pulmonar. Respondeu a pergunta. De acordo com a evolução clínica e tipo histológico tumoral, controle radiográfico é recomendado em 30 dias. Maravilha, show de bola, parabéns. Ah, Thiago, por que não indica tomo? Podem estar perguntando, por que não indica tomo, que é mais sensível? Cara, se eu tenho um samoyeda, ele está bem, raio-x deu limpo, eu não vou submeter ele a uma tomo. Não vou gastar R$1.500 numa tomo. Antes de saber o tipo do tumor ainda, né? Antes de saber o tipo do tumor. E mesmo às vezes sabendo, tá? Assim, acho que o controle seria legal. Eu conversei sobre isso com o Solano. E eu perguntei, tá, vocês não indicam um tomo? Porque lá, assim, tá do lado a tomo, né? Enfim. E falou, não, Thiago, se a gente começar a indicar tomo para todos os casos que tem suspeita de metástase, não faz sentido. Faz um controle, acompanha, vê a evolução. Né? Eu concordo com essa conduta. Vai devagarinho, começa a andar antes de correr. Né? Alice, muito bom, talvez tá? naqueles casos onde tenha uma dúvida, né? Seja importante. É isso aí. É bem isso aí, Ju. Vamos para o caso da doutora Julianne, lá do nosso norte do país. Como é que tem? Tá quente, Ju? Muito quente, muito mesmo. Cara, hoje foi a manhã mais fria do ano aqui. Nossa. Menos 7 graus na serra. Eu tô em Lages, tá muito frio. Tu tá em Lages, guria? Meu Deus, que Tô. loucura. Agora tem solzinho, tá bom, mas tava muito frio. Ah, tá, Deixa eu ver aqui. Olha, agora tá fazendo 32 graus. Tá com Com ar-condicionado. Com sensação térmica de 36, mas eu diria até mais, tá bem quente, Nossa. bem quente mesmo. Ô, Ju, mas aí só ar-condicionado o dia inteiro, né? Conta de luz lá em cima. Porque não tem condições. Muito quente. Agora julho é o período mais quente. Caraca, mano, que loucura. Bom, vamos para esse canino de 13 anos sem raça definida. Chegou com queixa de piora do quadro de tosse seca. Já apresenta desde dezembro do ano passado. Agora está com aumento de frequência e intensidade. Chegou de espineita. Está em internação semi-intensiva. Não melhorou. Da tosse nem da dispneia com oxigenoterapia. Somente com sedação. Tem crepitação pulmonar discreta em lobos craniais. Apresenta diversos nódulos pequenos em mama. Neoplasia com metástase pulmonar é suspeita, cardiopatia ou colapso traqueia. Vamos ver o que a gente conseguiu ver aqui. Nossa Senhora! Para mim, isso é uma massa mediastinal cranial, não é? Uai, cadê? Foi o que eu pensei também. E aí, nessa lateral, parece também que tem uma compressão e uma redução do lumen traqueal torácico. Pela massa, né? Na outra, dá para ver que ela está normal, né? Mais ou menos. Mas nessa lateral muda a posição da massa, piora ou melhora a compressão. A meu ver, é uma coisa dinâmica, né? Mas... E aí, por isso, a coitada tem essa dispneia tão acentuada, né? Nossa! O desvio da traqueia. Nossa, e a traqueia, tipo... Bastante por isso, desviada. entendeu? Tu vira ele para um lado, ele aperta mais a traqueia. Tu vira para o outro, ele aperta menos. Uma massa mediastinal cranial. E aí a gente tem dois grandes diferenciais. Quais são? Pensei em linfoma, pode ser também um timoma, e até também uma neoplasia de tireoide ectópica, né? Pode ser também. Pode ser. Apesar de que não precisa. Eu pensaria mais no linfoma, né? A metástase do carcinoma de tireoide é de crescimento lento, né? Não precisa ter um absurdo aumento da tireoide para ter metástase, pode ser um tumor tireoidiano ectópico também, pode fazer isso. Mas existe uma característica desse tumor e é a mineralização. Eu não sei se tem uma área de mineralização aqui, ó. Na tireoide a gente pode pensar quando vê áreas de mineralização, mas nesse caso está muito discreto.
seria um diferencial também. Uhum. Massa. Então tá, vamos ver o que tu laudou então nesse paciente. Estudo radiográfico de tórax foi obtido nas intensas lateral direita, esquerda e vena dorsal, pacificação pulmonar discreta e difusa de padrão intersticial não estruturado. Tá, eu tenho um tique nervoso que eu já vou fazer aqui. Posso? Pode ficar à vontade. Vocês sabem o que é, né? Jogar a massa. Não. Ah, tá. Jogar a massa ali para A cima. ordem de importância, né? Total, né? Isso. Quando eu comecei a ler o pacificação pulmonar discreta, já me deu uma ansiedade de tipo, cadê a massa? Eu quero ver a massa. Mas é um tique meu, tá? Eu aprendi isso em 2013. Eu não sabia disso e eu não dava importância para isso. Mas a Gentra Suran, lá da Universidade da Pensilvânia, falou isso para mim. Ela falou, olha, eu laudo assim, eu priorizo os achados mais importantes, tal. Isso é muito importante, porque quem vai ler o teu laudo vai ler a primeira coisa ali, tá. Falei, faz sentido, tá? A pessoa já tem logo o impacto de início, né? ela já sabe, né? E tem um ritmo no teu laudo. Ela sabe que o que está mais importante está vindo primeiro, tá? Classificação pulmonar discreta, beleza. Silhueta cardíaca parcialmente visibilizada, está um pouco deslocada também. Tu poderia colocar, botou aqui, beleza. Traqueia torácica está com lumen reduzido numa das incidências, tem desvio lateral. Espaço pleural sem alterações, projeções osteofíticas em cabeças humerais, osteoartrose, diafragma ok, condiloses várias, aumento hepático. Outras estruturas musculoesqueléticas, né? Outras, porque espondilose. E tem alteração no número. Beleza. Esqueci. Então, massa mediastinal, eu colocaria, além da massa mediastinal, eu colocaria cranial aqui, tá? Como na tua descrição. Eu até tinha colocado, mas aí tinha ficado bem grande, aí para colocar no slide eu resumi um pouco. Ah, tá. Mas colocado massa, região mediastinal, cranial. Beleza, porque muda, né, os diferenciais. Massa mediastinal, ela pode ter algumas posições, né? E os diferenciais são bem diferem muito entre si, dependendo da região. Pode estar relacionado ao processo neoplásico primário ou metastático, linfoma, por exemplo. Classificação pulmonar de padrão intersticial não estruturado é um achado inespecífico. Broncopatias inflamatórias são diferenciais. Calibre luminal traqueal torácico reduzido sugere colapso traqueal. Nesse caso, eu não acho que é colapso. Eu acho que é uma compressão. Aí eu colocaria isso, tá, Ju? Eu colocaria compressão traqueal, dinâmica, porque muda, tá? Pela massa mediastinal. É diferente, né? Tu ter um colapso traqueal de ter uma compressão traqueal. É diferente. O colapso traqueal é uma degeneração. Poderia até colocar isso lá em cima, né? Ou não, ia tirar o foco da massa. Tipo, massa mediastinal, comprimindo, blá, blá, blá. Poderia. Lá na descrição tá assim, né? Que ela comprime, eleva e comprime a traqueia. Uhum. Aí talvez pudesse juntar aí, né? Então tá. Se vocês preferem. Eu acho legal também tu explicar o que está acontecendo, sabe? Fica mais uma cartinha. Então, a massa comprime traqueia. Calma aí que eu errei tudo aqui. A massa comprime a traqueia torácica em uma das incidências laterais. Dinamicamente. Isso aí.
que frio. Em uma das incidências laterais, talvez já esteja... Não sei, vocês acham que eu boto dinâmica aqui? Não, acho que assim tá bom. Acho que tá bom. E aí eu passo pulmonar, beleza, que não é muito específica, espondilopatias, pode ter alguma relação com doença do disco, uma hepatomegalia também inespecífica. Se está na conclusão, Será que essa hepatomegalia poderia ser... Ela é hipóxica crônica? Isso que eu pensei. Igual de dar em colapso, né? Uhum. Eu achei tão genial quando eu aprendi isso. Tá. Vamos pensar um pouquinho em cima do caso. Tá? Esse paciente ele tem nódulos na mama, Sim. certo? Então, eu acho melhor, além de tu citar só linfoma, eu gostaria de ver assim, ó, explicar um pouquinho mais. Linfoma, timoma ou metástase. Tu colocou ali, né? Mas a metástase da onde, né? Metástase de tumor mamário, são diagnósticos diferenciais, entendeu? Tu cita... Então, poderia talvez ficar assim, processo neoplásico primário, aí entre parênteses, linfoma ou timoma, por exemplo, ou metastático de tumor mamário, né? Isso. Fica bem explicativo. Isso, pode ser também. Tá? Ou assim também, sabe? Entendeu? Que o tumor mamário pode metastatizar ali também. Não é o mais comum, mas ele pode. Tumor de tireoide? Pode ser também. Mas a gente cita os 3 principais. Tá? Tu sempre ranqueia os 3 principais e tu ranqueia eles por ordem de prioridade também. Então, eu acho assim, linfoma ele tem que estar no topo da lista, timoma pela localização e metástases pelo histórico. Se não tivesse esse histórico, eu falaria um tumor de tireoide, né? Alguma coisa assim, tá? Tiago, pensando no linfoma, daria para talvez acrescentar o infiltrado no fígado também? Sim. Isso. Hipóxica crônica, infiltrado... Pode ser? Que encaixa, né? Sim, é sempre tentar, assim... sempre tentar... Teu laudo tá muito bom, né, Ju? Por isso que é legal o Rounds. Para a gente sempre tentar ajustar alguns parafusos ali e tentar entender e fechar o caso, né? Isso que é o mais complicado. Às vezes você está ali com 10 exames para laudar e essa parte fica um pouco complicada, porque você não consegue, às vezes, juntar tudo, né? Eu sei porque eu já passei por isso várias vezes. Você tem ali uma lista de exames, você quer entregar esses exames o mais rápido pelo bem do paciente, e muitas vezes ajustar, colocar os diferenciais ali leva um tempo maior, né? Recomenda-se complementação com ultrassonografia torácica para avaliação mediastinal e abdominal para avaliação hepática. Citologia aspirativa da massa mediastinal e tomografia torácica para melhor elucidação diagnóstica. Tá show de bola, é isso tudo mesmo que ele precisa fazer, mas vamos ranquear primeiro o que ele precisa fazer. Recomenda-se complementação com ultrassonografia torácica para avaliação mediastinal e abdominal. Tá. Eu pensei em talvez juntar a ultrassonografia com a citologia, né? Para, tipo, fazer junto, né? Isso, eu acho que isso aqui é o melhor para ele. Então, a citologia, para mim, ela já viria direto aqui, ó. Citologia aspirativa da massa mediastinal. Pronto. Ultrassonografia abdominal para avaliação hepática. Aqui, pode tirar essa vírgula. E tomografia computadorizada torácica também são indicadas.
para melhor elucidação diagnóstica ou melhor avaliação do paciente. Pronto. Tá? Show de bola. É isso, povo. O que vocês acharam? Uma impressão bem grande, né? Bem grande. Esse lado ficou bem grande. Foi chique. Talvez, Tá bom. se fosse para tirar alguma coisa dessa impressão, eu tiraria as espondilosas. Né? Eu deixei só porque nessas aí que eu citei tem essa redução de espaço, aí pode ter alguma degeneração, descal. Sim. Eu Mas entendo. realmente hoje não é o mais importante para ela. Né? E eu, por isso, também eu deixaria ela por último. Tá? Eu acho que eu deixaria essas espondilosas por último. Beleza, show de bola. Tamo junto. Maravilha. É nóis? Certo. Mais um rounds. Tamo junto, pessoal. Obrigado para quem está acompanhando a gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Obrigado, radiologistas da Unirádio, pelo bom trabalho, ajudando pacientes por meio de laudos. Tamo junto. Um abraço para vocês. Tchau. Tchau.